Efésios capítulo 4. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pode assentar-se. Nosso tema da mensagem é preservando a unidade do corpo de Cristo. O apóstolo começa dizendo: por isso eu, prisioneiro no Senhor. Ele esteve preso algumas vezes e possivelmente ele se refere ao período em que ele estava em Roma. E segundo a tradição, depois dessa prisão ele veio a morrer e decapitado. Mas ele estava na prisão quando escreveu a maior parte das suas epístolas, porque era quando ele tinha tempo para isso. E essa é uma das epístolas que ele escreveu quando estava preso. Então ele diz: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. O que significa que a sua prisão foi resultado do ministério dele dirigido aos gentios, o que os judeus não entendiam e não entenderam. Ele deu um testemunho no dia em que foi preso, e depois foi levado até Roma. Ele deu um testemunho de que Deus, o Senhor Jesus, havia aparecido a ele e havia dito a ele que os judeus haveriam de opor-se a ele e que ele tinha um chamado para ir aos gentios. Isso foi o suficiente para criar um alvoroço entre o povo e culminou com a sua prisão. Então, por isso ele disse: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios. E esta epístola é dirigida aos gentios, porque é dirigida aos crentes que não residiam necessariamente na Judéia no tempo em que ele escrevia. Pois bem, nós temos aqui 6 exortações. Exortação embora na nossa língua exortar uma pessoa é chamar a atenção dela, não deixa de ser um dos sentidos em que ela é usada na nossa língua. Mas o termo na língua original em que a Bíblia foi escrita, e escolheram exortar, porque exortar na realidade significa encorajar e não chamar a atenção, ainda que a nossa língua use palavras com determinados sentidos que não tiveram na sua... essa palavra não existia com esse propósito. A palavra exortar é encorajar, e na língua original significa chamar alguém do lado para conversar e tirar ela de uma situação que ela esteja vivendo, talvez pode ser de pecado,
Mas não é para afundar a pessoa, não é para acusar a pessoa, é para levantar, é para erguer, para tirá-la daquela situação e levá-la ao lugar ideal, de acordo com a palavra de Deus. Mas é para encorajar também em épocas de crise e em épocas em que a pessoa precisa ser alertada para algo que Deus deseja realizar, né? Então nós temos 6 exortações aqui. A primeira, que vivamos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Isso é dito também na epístola que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, quando ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Então, esse segundo texto explica parte do que ele quis dizer quando peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Para que fomos chamados? Para viver o Evangelho. Então, em Filipenses ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. E em Colossenses 3,12 ele diz: portanto, como eleitos de Deus. Eleitos são aqueles que foram chamados por Deus. E quem é? A Bíblia nós memorizamos, aliás, estamos memorizando essa semana, né? É um texto que fala que muitos são mas poucos são os escolhidos. Então, ele está dizendo, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, nós somos eleitos em Cristo. Nós fomos chamados em Cristo. O chamado é para todos, agora nem todos respondem como era desejável. Deus não deixa de chamar todos, mas Ele sabe que vão ser poucos os que vão aceitar o seu chamado. Agora, quem aceita se torna seu escolhido. Agora, não é escolhido porque Deus não, esse vai, aquele não vai. É porque Deus chamou e Ele ouviu. Ele atendeu, Ele respondeu, né? Então, é por isso que nós oramos. Nós oramos pedindo que as pessoas venham a Jesus. E eu não sei quais das pessoas pelas quais eu oro por um monte de gente. Todas as pessoas que eu conheço da minha família, da família da Ana Bia, nós oramos diariamente, temos uma lista interminável. Interminável é bom dizer, né? Mas deve ter umas 100 pessoas nessa lista. E a gente ora por elas, nome por nome, e oramos para que elas sejam salvas. Agora, quem é que sabe quem vai ser salvo? Não sei, não tenho a mínima ideia e noção. Clamamos diariamente de manhã, clamamos à noite, pedindo que as pessoas se convertam. Agora, quem vai se converter? Só Deus sabe. Quem vai responder a esse chamado, o chamado de Deus? Nós pedimos que Deus dê oportunidade para elas ouvir. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos, e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas nem todos vão querer e têm o direito de não querer. Então, o apelo é para que nós vivamos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Nós fomos chamados para andar com Deus, para viver com Deus, para viver de maneira digna daquele que nos chamou. Jesus veio, viveu como nós devemos viver. Ele viveu de modo a ser exemplo, a ser modelo, a ser parâmetro, para que nós vivamos exatamente como Ele viveu. Façamos as coisas exatamente como Ele fez, hajamos como Ele agiu. Então Ele é o modelo, Ele é aquele a quem devemos seguir. Nós temos o hábito de colocar a nossa visão sempre em pessoas. As pessoas são
humanas, são falhas, e elas falham muito, às vezes pisam muito na bola, erram. E se a gente olhar para as pessoas, nós estamos olhando para as pessoas erradas. Nós temos que olhar para uma pessoa que é Cristo. Há um texto em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12 nos convida a olhar firmemente para Jesus. Versículo 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aliás, vale a pena ler o verso 1, portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e as testemunhas são as do capítulo 11, livremos-nos de todo peso e pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora ele diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O nosso padrão é Cristo, e nós temos que olhar para Ele. Se tirarmos os olhos dele, nós não vamos a lugar nenhum. A segunda exortação, dentre as 6, é que vivamos com toda a humildade. Humildade, eu entendo, não é uma coisa que você... Bom, eu creio que embora não esteja na relação do fruto do Espírito, eu entendo que é fruto do Espírito. Agora, ninguém pode ser humilde se não conhecer a Deus. Toda pessoa que não conhece a Deus, porque diz que o nega, e quando o nega é porque quer fazer aquilo que Deus diz para ele não fazer, mas quando a pessoa não anda com Deus, não conhece a Deus, eu estou falando de conhecer através de Jesus, ela não conhece a palavra, ela não ora, e essa pessoa não pode ser humilde, porque ela dirige a própria vida, ela anda com seus próprios pés e passos. Nós estamos convocando a igreja para nos humilharmos. Humilharmos como? Através da oração. Vai cair aí? Não. Nós temos que nos humilhar através da oração e do jejum. É uma maneira de reconhecermos a nossa total dependência dele. É uma forma de reconhecer que nós somos falhos e fracos. Se você não lê diariamente a palavra, dificilmente você vai ser humilde. Eu quero ler um trecho que está em Deuteronômio 17, 18 a 20. Esse texto fala da escolha de um rei. E o texto diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, é a Bíblia, né? Feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Só eles tinham. Agora o rei tinha a obrigação de ter uma cópia para ele. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Agora, para quê? Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel.
para que o seu coração não se exalte. Se nós não lermos a Bíblia, se não lermos a palavra de Deus, nós temos a tendência de nos acharmos pessoas superdotadas, super. Existem pessoas que têm complexo de superioridade, mas dizem os entendidos que o complexo de superioridade não é outra coisa senão um complexo de inferioridade que se manifesta através de uma atitude de superioridade. Ou seja, ela tenta mostrar-se superior para contrabalançar um sentimento que na realidade é um sentimento de inferioridade. Ela tem necessidade de ser notada, de chamar a atenção das pessoas. Nós vamos ver isso depois. Então, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você pode ter essa virtude. É preciso que você conheça o Deus que você serve, para que você o tema, que você ande com o pé dentro do chinelo enquanto estiver nesse mundo. Sem isso não tem como. Miqueias 6,8 diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E ande humildemente com o seu Deus. Quem anda com Deus não tem condição de ter uma atitude soberba. Só o soberbo é um tolo. Não conhece Deus. Todos que conhecem a Deus e leem a palavra deles vão reconhecer quem eles são. Existe um hino cantor cristão, sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor. Tem um trecho que diz assim: nele vejo qual espelho, quanto é mal meu coração. Se você não lê a Bíblia, você não se acha tão mal, você não se acha tão ruim assim. Tem gente pior do que você pensa. Eu e você somos pessoas que só pela graça de Deus. Todos os dias eu louvo a Deus por pertencer a Ele, por ser salvo por Ele e sobretudo porque Ele me ama incondicionalmente e porque Ele me achou no pecado, Ele me tirou do pecado, Ele segura a minha mão porque sem Ele eu afundo. Se você pensa diferente, leia a Bíblia então e veja isso. Provérbios 11:2 diz assim: quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Quem se exalta vai ser humilhado, né? 6 exortações. A terceira: que vivamos em mansidão. Mansidão não é fraqueza. Tem gente que pensa que ser manso é ser fraco. Aliás, mansidão e humildade são palavras quase sinônimas, inclusive principalmente no hebraico, onde no Velho Testamento, né? Que usa alternativamente essas palavras. Vocês veem que algumas traduções que falam que Moisés era o homem mais manso da terra, e outra diz que ele era o mais humilde, dos homens mais humildes. As coisas são muito, o termo é muito semelhante e se aplica aos dois sentidos, melhor dizendo. Então, mansidão não é fraqueza. Muitas pessoas pensam que eu sou manso, eu não sou manso.
Eu tenho uma coisa que acontece comigo. Se você chegar e disser umas poucas e boas, me afrontar, me colocar lá embaixo, eu vou ficar tão pasmado que eu não vou ter condições de dizer uma palavra. E creia, isso já aconteceu comigo várias vezes aqui na igreja, com pessoas que chegam e dizem coisas que eu gostaria de nunca ter ouvido na vida. Pessoas que não têm o mínimo respeito, não têm a mínima consideração. Tem, estão aí. E o Senhor manda que eu ame, e eu amo essas pessoas, apesar disso. Não porque eu possa fazer isso, mas porque Ele manda, e quando Ele manda eu faço, porque Ele dá graça para isso, né? Mas eu nem sei porque eu estava dizendo isso. Mas eu não consegui pegar o fim da meada não, mas eu vou chegar lá. Pois bem, então eu fico paralisado e eu não tenho nenhuma reação. E às vezes as pessoas que... Minha esposa, por exemplo, e aí, o que você fez? Eu falei, não fiz nada. Simplesmente não consegui, fiquei paralisado, fiquei perplexo, fiquei assim, eu perco toda... Eu não consigo ter nenhuma reação. Aliás, tudo meu é retardado. As pessoas falam comigo ali na porta e eu falo sim, depois eu falo não pode ser sim. Então nunca me peça na porta para uma coisa, porque, aliás, eu tenho que ter um cuidado para não abrir a boca, porque a gente tem que cumprir o que fala, mas eu volto atrás e falo, olha, realmente não dá para ser desse jeito. Então, as coisas comigo são demoradas, são elaboradas, eu não sei fazer nada assim, faço, porque tem muita coisa que eu e você temos que fazer. Podem dar certo, pode, às vezes pode não dar. Mas eu nem sempre tenho a reação que eu gostaria de ter tido depois que eu passo e repenso no que aconteceu. Mas isso não é mansidão, não. Eu não sei o que é isso, não. Se você quer saber, eu não sei. Talvez seja lerdeza. Mas Jesus disse acerca de si mesmo que Ele era manso e humilde de coração. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas pessoas imaginam um Deus irado. A Bíblia fala da ira de Deus, mas a ira de Deus não é um Deus soltando fumaça para todo lado. No Velho Testamento nós temos algumas passagens que parecem ser esse o sentimento de Deus. E eu creio que eu creio e não sei como é que Deus age. Eu sei que nós temos sentimentos semelhantes aos dele, em termos de emoção, e ele expressa isso na palavra dele. Mas eu não vejo um Deus que age impetuosamente com base no seu sentimento. Não, Deus é Deus, Deus está acima de tudo. Quando fala de ira, fala de um momento em que Ele vai exercer a sua justiça. Irai-vos e não pequeis, diz a palavra de Deus. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E não é esse o texto que eu ia usar, mas o texto que diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. A ira de Deus é o julgamento de Deus.
é a ação de Deus numa situação que está fora totalmente do meu controle, jamais eu poderei fazer justiça com as minhas mãos. Então, mansidão é algo que eu e você devemos buscar. Buscar nele, porque eu não tenho essa mansidão. Normalmente nós somos mansos quando está tudo bem. Se você está vivendo sob pressão, ou se você é cutucado com vara curta, se alguém pisa no seu pé, e a tendência natural é você ficar com as emoções fervendo e você sair do sério. Aí vem a outra exortação que tem muita relação com essa, é a longanimidade, que vivamos com longanimidade. O que é longanimidade? No grego é uma palavra, a palavra grega é macrotumia. Você conhece o macro? Já ouviu falar no macro? O que é o macro? Coisa grande. Por que chama macro? Porque é grande. É porque é grande. Macro é muito grande, né? Então, hoje existem grandes empresas como a Macro, mas a Macro se destina a vender coisas para comerciantes e gente que compra grande quantidade. Eu, quando fui comerciante há muitos anos atrás, 30 e tantos anos atrás, ou quase 40, eu ia lá no Macro, às vezes comprar alguma coisa, mas depois nunca mais fui lá. Mas Macro é grande, Macro fala de uma coisa muito grande. Liturgia fala de ânimo, fala de uma pessoa de grande ânimo, não significa uma pessoa animada, mas uma pessoa que é capaz de manter-se com o seu humor e as suas emoções inalteradas, mesmo sob grande pressão. Macrotumia significa aquele que tem um estopim longo. A gente diz que a pessoa que tem um estopim curto é aquela que chumba, bateu, levou, ela esquenta logo, ela não leva desaforo para casa e ela reage imediatamente. Carne pura, né? Macrotumia é fruto do Espírito, gente. Nenhum homem tem macrotumia, nenhum homem tem essa disposição, pavio longo, aquele que demora, ele aguenta, ele vai. Só o Espírito de Deus pode dar isso a mim e a você. A minha reação imediata quando acontece alguma coisa, alguém faz algo injusto, a vontade que você tem é de agarrar essa pessoa e dar uma boa lição nela. Não vou nem dizer o que, tá? Não sei se vocês viram no noticiário aí, 2 homens que estavam num bar bebendo e um homem que vive nas ruas, como é que chama isso? Morador de rua. Brigou com eles e foi embora. E esses 2 saíram de lá com raiva da pessoa, pegaram o álcool, jogaram na pessoa e colocaram fogo. Quem viu isso aí? Alguns viram. É coisa de... Como é que alguém pode chegar a um ponto desse? Talvez isso nunca tenha sido feito na vida deles, mas o desentendimento deles pode ter chegado a um ponto em que o sangue ferveu, nós vamos acabar com essa pessoa. Não é assim que as pessoas fazem muitas vezes lá nos Estados Unidos, que matam pessoas, seus desafetos assim, e matam
assim, aquilo vai, às vezes a pessoa guarda aquilo, mas chega um momento em que ela dá vazão a todo o seu furor. Então, macrotomia, o termo grego, significa longo ânimo, e é algo que nós devemos buscar viver. A quinta exortação, que suportemos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Suportar tem dois sentidos aqui, e podem ser aplicados aos dois. A primeira é no sentido de dar suporte. Por incrível que pareça, a nossa língua é meio complicada, né? Porque suportar pode significar segurar alguém para que ela não caia, e significa aguentar, difícil de aguentar, mas você está aguentando. Mas então vamos ver o primeiro sentido, dar suporte. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, espirituais é que significa que você tem o Espírito de Deus, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. O outro caiu, vai lá e fala, olha, você está fazendo um negócio errado, eu quero ver você deixar isso. Agora, se você vai lá e solta os cachorros em cima da pessoa, o texto fala com espírito de brandura. É preciso que você ame. E uma palavra, por mais grosseira que seja, vai mudar a vida de ninguém. Pode deixar ele com muita raiva de você. Mas o que tem o poder de mudar a vida das pessoas é elas sentirem que você as ama. E que você se importa com elas e quer que elas saiam daquela situação. E para isso você tem que dizer isso com espírito de brandura. E tenha cuidado, porque você também pode cair. Aí entra a questão da humildade, né? Você não pode subestimar a sua capacidade de pecar. Eu e você somos sujeitos a pecar. Por isso temos necessidade de vigiar continuamente. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Suportar tem o sentido de tolerar. E esse sentido também se aplica. Muitas vezes a gente tem que tolerar certas coisas. Aí fora diz que engolir muito sapo. Significa suportar uma coisa que você normalmente não gostaria de suportar. Eu confesso, muitas vezes faço isso porque eu não tenho nenhuma reação. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas em termos de brandura, com o que é certo fazer. Mas eu simplesmente fico mudo. Mas a gente tolera muita coisa e tem que tolerar. Muitas pessoas estão começando a vida cristã e como novos cristãos, elas não são perfeitos, como você também não é, eu não sou, mas a gente tem mais quilômetros rodados do que outras pessoas. E quem sabe, só Deus sabe o que nós vivemos na nossa vida até aquele momento. Quantas vezes pisamos na bola, quantas vezes erramos, quantas vezes dissemos coisas que eu gostaria de nunca ter dito. Quantas vezes eu fiz coisas que eu gostaria que nunca tivesse acontecido na minha vida. Coisas terríveis para mim, só de pensar e imaginar. E eu fico imaginando, Deus do céu, como eu gostaria que nunca isso tivesse acontecido. Que eu nunca tivesse vivido isso, mas vivi. Então, a gente nunca deve pensar que é melhor que os outros e que está numa situação
mais privilegiada, não estamos. E a sexta exortação é que façamos tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Devemos viver em paz uns com os outros. A unidade existe. O texto fala em preservar a unidade. Por que preservar? Porque ela já existe. Eu não posso provocar e criar unidade. Ela já foi criada. Quem criou a unidade? O Espírito de Deus. Quando isso aconteceu, Jesus diz assim, João 17, 22, 23, eu lhes transmiti a glória que me deste. Ele está se referindo ao Espírito de Deus. Não tenho tempo para explicar e levar outros textos que vão provar isso. Você tem que acreditar, senão depois fala comigo. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Ele está falando com Deus. Ele deu o seu Espírito a nós, para que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste como também amaste a mim. Então, Jesus fala de uma unidade que é feita pelo Espírito no momento que nós cremos em Jesus. Nós somos unidos a Ele, somos unidos ao Pai, somos unidos ao Espírito Santo. E somos unidos uns aos outros, todos os que têm o Espírito de Deus. Então essa unidade existe. Eu já disse para vocês muitas vezes, experiências que eu já tive na vida. Tem muito tempo que eu não tenho essas experiências assim, mas eu lembro de um dia que eu estava lá em Brasília, tem muitos anos isso. E eu lembro que eu conversei com um irmão, e pela primeira vez, parece que eu conheci esse irmão há muitos anos. O que é que foi que permitiu isso? Ele chegou lá de repente, me cumprimentou e nos apresentamos, e de repente houve uma ligação. É como se eu o conhecesse. Ele falava a minha linguagem, ele me entendia, ele era meu irmão. Ele tinha o mesmo Espírito de Deus que eu tinha. Uma vez eu recebi na minha casa para hospedar um missionário da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Mantive um contato muito estreito com essa missão durante anos. Participei de treinamentos, dando treinamento, recebendo treinamento deles. E um dia, esse irmão, que era pastor, foi lá para Brasília e foi hospedar na minha casa. E eu só sabia o nome dele, e quando ele chegou, apertou a campainha, eu abri a porta. Olha, coisa estranha. Um amor intenso nos uniu, e esse irmão já está na glória. E durante anos nós tivemos uma amizade assim, fora de série, mas instantaneamente eu amei aquele homem assim, de uma maneira que eu falei, Deus do céu, que coisa. Nunca tinha visto a cara dele, mas era um homem cheio do Espírito de Deus. Simples, 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 a mais não poder. E olha, fico emocionado quando falo dele. O nome dele era Bartimeu Vaz de Almeida Júnior, se não me engano. O Júnior é que eu não sei, mas o nome dele era esse. Muito bem. 1 Coríntios 12, 13 diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, aqui é o Espírito de Deus, todos nós somos batizados em um corpo.
E esse corpo é o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, essa unidade é feita pelo Espírito. É Ele que nos coloca no corpo de Cristo, é Ele que nos liga ao Senhor, e Ele nos faz membros do seu corpo, e nos faz interagir uns com os outros por meio dele. Todavia, não obstante a unidade existir, ela tem que ser preservada. Então, cabe-nos trazer para a nossa mente. Cadê o próximo aí? Cabe-nos trazer para a nossa mente o que o Senhor fez no nosso espírito. Efésios 4:3 diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Recentemente nós vimos aqui a parábola do joio e do campo, ou comumente, como era comumente chamada, do trigo e do joio e do trigo. Nós vimos que o joio são os filhos do diabo. E o trigo são os filhos de Deus, os filhos do reino. Agora, por que o joio é semeado no meio do trigo? Para quê? Para fazer as obras do diabo. Ele veio para confundir, veio para trazer desavenças, para trazer divisão, dissensão, discórdia, contenda. Olha, nós temos que estar de olho. Ele usa o joio e muitas vezes usa o trigo desavisado. O trigo que não ora, o trigo que não mantém um relacionamento constante com Deus, um trigo que está levando a vida no vai da valsa. Então pode ser um instrumento fácil nas mãos do diabo para introduzir divisão, dissensão, discórdia, dissensão e divisão. Então, a palavra de Deus diz que há 7 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª Ele odeia ainda mais. Está em Provérbios 6 e 6. 6 coisas o Senhor Deus odeia. E uma 7ª sua alma detesta. O termo original significa que ele detesta ainda mais. Ele odeia ainda mais. Então vamos ver, vamos chegar na 7ª. Primeiro, olhos altivos, olhos cheios de orgulho, melhor dizendo, eu estou acostumado com outra versão, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e agora a 7ª. E o que semeia discórdia entre irmãos. O que semeia discórdia entre irmãos. São os fofoqueiros da vida, são os encrenqueiros da vida, são os que gostam de criar caso, são os que gostam de provocar divisão. Eles vêm justamente para fazer o papel que o diabo gosta, porque deixam-se levar por ele. Então nós temos que estar atentos para isso. Nós nunca vamos e podemos semear discórdia entre irmãos. O nosso desejo é justamente restaurar o irmão. O nosso dever é justamente consertar as coisas e não aumentar ainda mais as coisas. Os fofoqueiros são instrumentos na mão do diabo que a maledicência, tudo isso. Eu já falei aqui muitas vezes que
Se você quer destruir a sua família, chega na mesa no dia do culto, depois que você saiu daqui, na mesa, qual é a conversa? Começa a malhar as pessoas da igreja. E se elas não são crentes, as pessoas com quem você está falando, elas nunca vão querer ser crentes. Porque você começa a falar mal dos seus irmãos. Quem é que vai querer ser crente assim? Por que eu e você somos crentes? Porque temos o Espírito de Deus, então a gente não aguentava, porque a gente sofre muitos embates, muitas situações que dá vontade de desistir. Quem é que já não passou por isso aqui? Levanta a mão. E aí, vocês não passam por essas coisas não, né? Olha, a gente só é crente mesmo se é crente, porque senão não aguenta não. O inimigo vai se levantar de todo jeito, de todos os meios e modos, e vai usar os próprios crentes. Porque tem crente, né? É verdade. E vai usar gente de todo jeito. E às vezes uma palavra é dita também como um sentido, e o diabo vem e coloca na sua mente um outro sentido para que você fique chateado, ferido, magoado, cheio de dodói, porque fulano falou, às vezes não falou nada, às vezes ele estava pensando em outra coisa. Mas Tiago 3:16 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, competitividade, gente, isso não existe na igreja. Não pode existir. Não, eu estou falando que não pode. Eu sei que existe. Mas se é rabo e se é carne pura, nós estamos aqui para trabalhar para o corpo. Estamos aqui para trabalhar para a igreja e não o meu grupinho. Nós estamos em célula, mas célula é para você ter mais liberdade de expressão e de comunhão. Mas nenhuma célula é autossuficiente. E eu não creio que exista isso não, pelo menos aqui em termos de célula, mas nós temos que ter cuidado para não achar que o nosso ministério é o mais importante. Olha, as coisas não são por aí, não dá para falar agora porque o tempo já está acabando. Mas se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós somos promotores da paz, nós somos preservadores da unidade do Espírito. Por isso nós devemos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A razão para assim procedermos está no fato de que a igreja do Senhor tem como premissa a unidade. Por isso que os versos 4 a 6 dizem assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não vamos falar sobre essa parte, mas aqui fala de unidade. Conclusão. Vimos 6 exortações. A primeira é que vivamos de maneira digna da vocação que fomos chamados. E fomos chamados? Fomos chamados. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Segunda,
que vivamos com toda a humildade. Terceira, que vivamos em mansidão. Quarta, que vivamos com longanimidade. Quinta, que suportemos uns aos outros em amor. E sexta, que façamos tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O meu propósito nessa manhã é que você pense e repense. Eu tenho sido um instrumento nas mãos de Deus para preservar a unidade do corpo de Cristo, ou eu sou um desaglutinador, ou eu sou alguém que está contribuindo para a divisão, para a dissensão, para a discórdia. É uma coisa que você tem que falar com Deus. Feche seus olhos, fale com Ele sobre o que Ele tem falado com você.